Olá! Ao contrário do que muitos pensam e temem, baseados num falso mito, Shakespeare foi um autor altamente popular. Ele transitava muito bem entre o drama e a comédia e escrevia para o grande público, confiando na inteligência e na imaginação do espectador. Sempre oferecia tanto divertimento quanto um material para reflexão sobre a vida. Quem o homenageia em seus 400 anos de morte é Pedro Paulo Cava, com a montagem A Paixão segundo Shakespeare, texto de J. D'Angelo. Pedro Paulo Cava, que tantos conhecem, tem dezenas de peças em seu currículo. Foi também, entre outras coisas, dono de galeria de arte e professor de teatro na PUC Minas. Bom, Pedro Paulo, você começou muito cedo em teatro. Eu me recordo que foi aos 16 anos. 14. 14. Qual peça? O Pequeno Príncipe. Ah, essa. Engraçado, não estava no seu currículo. Não. O seu currículo é meio bagunçadinho em termos de datas e tudo mais. Não, agora acho que ele está até mais organizado. Mas eu comecei com 14 anos, exatamente nos movimentos da Igreja Católica, nas chamadas comunidades eclesiais de base que se formavam naqueles anos 60, 63, 64. Eu comecei ali em 63 a integrar essas comunidades. E depois, em 64, o Arnaldo Brescia, que era também do mesmo grupo que chamava Juventude do Centro, então era a Juventude do Centro, do Padre Eustáquio, do Carlos Prates, da Floresta, dos bairros, né? Iam se formando em torno das casas paroquiais. Tinha havido o Concílio Vaticano e o Papa tinha autorizado que a missa saísse do latim e fosse rezada nas línguas pátrias, e também tirou aquela liturgia toda mais sacra e a missa adquiriu um caráter mais popular, como Shakespeare, incorporando o violão na igreja, a música cantada pelos jovens, isso tudo para atrair a juventude para a igreja. Mas você fez essa peça, você fez Romão e Julinha. Não, Romão e Julinha é como diretor. Romão e Julinha como diretor. Diretor. Mas Liderato? Liderato e infantis foram Liderato, Romão e Julinha. Liderato foi um sucesso espantoso. Eu me recordo que você, sinceramente, é um dos poucos diretores que tinha um cuidado muito grande com o teatro infantil. Né? A trilha sonora, o figurino, a interpretação. O cenário eram os melhores. Era Raul Belém. Raul Belém. Quer dizer, as suas peças de teatro não eram... como muitas são caça-níqueis, né? Porque a criança é muito fácil de enganar de uma certa forma, esteticamente, né? O Raul Belém foi o meu parceiro de cenografia por mais de 40 anos, a vida inteira. Né? A vida inteira, né? Agora, eu me recordo também que eu acho que você deve ser um dos primeiros diretores de teatro que tem um público fidelizado, antes até de existir essa palavra. A gente namorava, né? Você tinha 22 anos, eu tinha 21, e eu me recordo que você, em época de peça, você pegava seu Vox, e passava por todas as escolas, eram umas 10, 12 por dia, e você tinha ficha, o nome da diretora, a gente chegava lá e tomava cafezinho, dona fulana, conversava e deixava umas senhas com desconto. E é aquele que eu acho que formou seu público, né? Formou meu público aí, eu acho que começou aí. Depois também o fato de participar ativamente da política estudantil, depois o fato de eu começar a dar muita aula em colégios, faculdades, na Aliança Francesa, na cultura inglesa. Então, tudo isso foi fazendo essa formação de público. E eu, como eu fui dos poucos que optei por ficar em Belo Horizonte e viver de teatro, eu tinha que fidelizar mesmo o público, porque senão eu não conseguiria sobreviver. Mas não foram incontáveis as vezes que perdi dinheiro, que foram... Frank Quinto foi um desastre. Foi um desastre, né? De remar, né? De remar. Mas Frank de remar no Brasil nunca deu certo. Só descobri isso depois, né? Infelizmente. Mas eu fui à Suíça, na casa do de remar, conversar com ele para pegar os direitos autorais do Frank Quinto. E ele não te aconselhou assim? Não. E aí... Depois, mais tarde, eu vim saber que de remar no Brasil já era um problema, que todo mundo que tentou montar de remar nunca emplacou, talvez pela linguagem do suíço, do alemão suíço, que é aquela coisa ainda mais rígida do que o
o alemão da Alemanha, né? Não sei por que de Remar Mas em foram Plata. vários sucessos também, Não, né? um fracasso é esse aí, para te falar a verdade, né? Eu lembro que teatro infantil era sempre um dia desse. Eu estava conversando com uma amiga minha que ela falou que eles saíram de Patos de Minas, o pai levou para ver Maria Minhoca. Veja só que Nossa, maravilha. Né? Era eu, a Maria Minhoca. Ela falou, nunca imaginei na minha vida que eu fosse conhecer a Maria Minhoca. A Maria Minhoca era você, isso né? mesmo. E enfim, aí muitos sucessos mesmo. E eu te pergunto assim, você tem, evidentemente, depois de tantos anos, um estilo, Pedro Paulo Cava, de montar suas peças. Você criei não é uma estética muito, minha, né? Você, não sei até que ponto você é influenciável por outras estéticas ainda. Muito pouco. Muito pouco. Acho que nunca fui muito. Eu sempre procurei fazer os meus espetáculos de acordo com a minha concepção do espaço cênico. Eu olho o espaço vazio, né? E ali eu vou compondo como se fosse uma partitura cênica a minha encenação. Então, claro que eu assisti muita coisa mundo afora, no Brasil, etc, etc, mas eu acho que o que me influenciou muito pouco, talvez os dois diretores que tenham me influenciado, mas realmente tenha sido o D'Angelo, né? E o Flávio Rangel, que tinha montagens políticas muito fortes, né? Desde que eu vi a primeira, que foi Liberdade, Liberdade, de 66, acho que essa foi uma influência que ele talvez nunca tenha sabido, mas que foi uma influência forte aí do Flávio Rangel. Mas como que você definiria seu estilo? Meu estilo é épico, histórico, é um estilo brasileiro de fazer teatro, porque eu adoto o sistema Coringa, que é o sistema que o Boal inventou lá nos anos 50, que era um ator fazer vários personagens, né? Não tem mais, você não precisa de um elenco de 50 para fazer 50 personagens, precisa de um elenco de 10. Meus elencos sempre foram muito grandes, ao contrário da maioria dos espetáculos feitos no Brasil. Você gosta, né, de trabalhar com já elenco? fez até com 47 pessoas em cena, como foi o Rei Momo em 78. Né? Mas eu gosto realmente de elencos grandes, porque eu gosto de desenhar o espetáculo com o corpo do ator, com o movimento dele. Mas com dá esse tipo para de coisa. conciliar isso também com o trabalho de interpretação? Dá. Porque o trabalho de interpretação é muito artesanal também, você trabalha cada ator, né? Mas esse trabalho, todo esse trabalho é um ofício, né? Ele é todo ofício artesanal. Então, dá para conciliar você trabalhar o ator, são dois tempos diferentes. A encenação é um tempo que corre mais rápido na sua cabeça, porque você lendo a primeira vez, o segundo, o terceiro texto, até sozinho, você já começa a conceber o desenho do espetáculo. As cenas. E aí ele vai desenvolvendo artesanalmente ao longo dos ensaios. Eu também gosto de ensaiar muito, então eu ensaio 4, 5 meses, 6 meses. As pessoas ensaiam um mês e meio. Tem gente que ensaia até 15 dias. E tem gente que nem ensaia. O que é um horror. Mas, enfim, eu gosto de ensaiar muito. Eu sou cuidadoso, eu tenho toque, né? Cuidadoso com os detalhes. E a com trilha sonora, me conta, como é que... Porque o papel na trilha sonora é muito importante nas suas peças, não é? Eu sempre gostei de música, que escutava muita música desde menino. Eu sou de uma casa que o rádio era ligado às 6 horas da manhã e desligado de noite, né? Não tinha... Vitrola, a gente não tinha vitrola, né? Radiola. Fui ter com 12 anos e meu pai, então, ele gostava muito de música clássica, minha mãe também. Então, isso foi ficando na minha. Algumas outras influências de amigos que gostavam muito de música, mais velhos, porque eu sempre convivi com uma geração muito mais velha do que a minha, o que me ajudou muito também na minha trajetória de conviver com essas pessoas. Não só, por exemplo, o D'Angelo, que eu acho que é um pai teatral, que é um mestre, mas outros grandes artistas brasileiros com quem eu convivi a vida inteira, que mesmo que não tivessem em Belo Horizonte, como o Juca de Oliveira, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, sempre que vinham, tinha essa interlocução. Tinha cartas trocadas, por exemplo, com Ian Michalski, com Fernando Peixoto. Isso tudo foi, acho que, fazendo parte da minha formação ao longo da vida. Maria de la Costa, tantos artistas bem mais velhos do que eu, 20, 30 anos mais velhos do que eu, com quem eu fiz essa amizade e com quem eu, vamos dizer, tive uma grande interlocução durante toda a minha vida. Eu acho que isso ajudou o Sábato Magaldi, por exemplo, com as críticas, com a forma dele de questionar, de perguntar.
Então, e mesmo nas artes plásticas, muito menino, virei dono de galeria, primeira galeria de Belo Horizonte, que foi a Guinhar, e aí o que aconteceu? Eu fiquei amigo desses grandes artistas todos que estavam na faixa de 30 anos mais velhos do que eu também. Então, eu convivi com a geração do modernismo brasileiro, né, a exceção do Portinari, que já tinha falecido. Mas até o Di Cavalcanti eu conheci pessoalmente. Então, tudo isso você tem uma influência. As artes plásticas têm uma influência muito grande no meu olhar sobre o teatro. Sobre a questão da cenografia, que eu sempre discutia muito com o Raul, vamos fazer assim. O Raul já tinha uma leitura muito boa da minha cabeça, porque o Raul também era um artista plástico. Né? Então, eu acho que isso ajuda muito. E ajudou a vida inteira. E também na política, os meus grandes amigos foram Mário Lago, né? É um todo, né, que se conforma, né? Mas eu tive essa felicidade de conviver com gente mais velha, coisa que hoje a geração mais jovem descarta, despreza. E a gente tinha um respeito muito grande pelos mais velhos. A geração mais jovem hoje, para um garoto de 30 anos que está fazendo teatro hoje, eu já sou um mamute morto. É verdade. Nós, né? Então, é terrível isso, porque o Brasil tem um compromisso com esse negócio de modernidade, tem que renovar. E os mais velhos vão sendo julgados na lata de lixo da história. É uma pena, né? Mas nós vamos ter que fazer um intervalo, né, Pedro Paulo, agora, e nós vamos daí falar sobre Shakespeare. Quem tem medo de Shakespeare? Vamos ver e vamos conversar um pouco sobre o grande autor inglês.